de então entrar na fase final, mesmo desta nossa sessão. Convidava o Presidente deste Congresso, o Sr. Carmona Rodrigues, que teve a amabilidade de presidir aqui estes trabalhos e que contribuiu muito para a organização do Congresso, a que seguirá depois a intervenção da Presidente da Autoridade da Mobilidade e Transportes, a engenheira Ana Paula Vitorino, que também fez a honra de estar presente nesta fase final do Congresso e que, como muitos de nós, faz parte deste grupo que se foi juntando ao longo do tempo e que foi criando as suas raízes e amizades. Sr. Carmona Rodrigues. Sra. Professora Ana Paula Vitorino, Presidente da Autoridade de Mobilidade e Transportes, meu caro Fernando Nunes da Silva, Presidente da ADFERCIT, deixe-me em primeiro lugar associar-me à homenagem destes 5 homenageados, que foram agora bem lembrados e recordados pela ADFERCIT, em que tive, enfim, relações mais próximas com alguns do que outros, mas todos eles inequivocamente com um papel muito, muito relevante e muito marcante no setor dos transportes. Uma palavra talvez de realçar que o Dr. Rui Vilar esteve na fundação da ADFERCIT e desde logo dessa fundação foi Presidente da Mesa da Assembleia Geral, cargo que esteve durante muitos anos justamente nesta associação como Presidente da Assembleia Geral. E, portanto, esta é seguramente a sua casa também, e isso apraz-nos, obviamente, registar. Eu tive o privilégio de ter sido convidado para presidir este Congresso e, ao fim deste Congresso, sinto-me ainda mais satisfeito do que fiquei quando recebi o convite, pela forma como decorreram os trabalhos, pelos temas que foram aqui debatidos, pelas intervenções que foram feitas a nível mais individual, como o professor Macias, da Catalunha, o professor João Teixeira, o professor José Manuel Viegas e depois as mesas redondas também, que foram aqui desenvolvidas. Eu não tive a oportunidade de ver todos os trabalhos, mas também cabe a mim, obviamente, também traduzir aquilo que foi as conclusões destas sessões que, obviamente, tiveram como foco o tema do Congresso, as interfaces, e houve sobre as interfaces diversas vertentes que foram abordadas aqui, desde as centralidades urbanas, desde o planeamento das interfaces, a gestão das interfaces e o financiamento também dessas interfaces, portanto, diversas vertentes que são todas elas de grande importância e de grande, enfim, de grande atualidade também. Passando aqui à sessão justamente número 1, em que o professor João Teixeira moderou o debate, releva ele que as interfaces serão, na próxima década, o principal catalisador da transformação da mobilidade metropolitana, regional e local. Ao concentrar investimento onde o impacto é maior, na experiência do utilizador, na transferência modal e na eficiência do sistema, Portugal pode acelerar a transição climática, reforçar a competitividade territorial e modernizar a mobilidade pública. Menos infraestrutura pesada, mais inteligência sistémica. O futuro da mobilidade depende de sistemas avaliáveis, transparentes e comparáveis. Ao adotar um modelo conceptual claro e KPIs mensuráveis, as cidades e as regiões posicionam-se para liderar políticas públicas baseadas em evidência. A crítica deixa de ser obstáculo e torna-se motor de melhoria contínua. A mobilidade do futuro exige modelos de governação capazes de integrar territórios, operadores, financiamento e tecnologia. Sem um modelo de governação integrado, as interfaces continuarão a ser o elo fraco da mobilidade nacional. A próxima década exige liderança clara, coordenação técnica e capacidade de execução. As interfaces de transportes devem ser entendidas, planeadas e concretizadas não só como um elemento-chave do sistema de transportes, mas também como uma oportunidade para desenvolver e executar operações de renovação e transformação urbanas.
São elementos-chave do sistema de transportes porque, face à complexidade crescente dos sistemas multimodais de transportes, são nós do sistema onde confluem cada vez mais modos de transporte e onde a transferência entre modos é realizada por um número crescente de pessoas, o que implica um desenho que, sem deixar de atender às especificidades e condicionantes técnicas de cada modo, atribua igualmente uma particular importância à facilidade e ao conforto com que se processam as deslocações das pessoas entre os vários modos e com a envolvente urbana da interface. Numa sociedade cada vez mais móvel, as interfaces são também, por isso, um elemento urbanístico fundamental da vida urbana e, por isso, constituem oportunidades de intervenções urbanísticas de qualificação e regeneração de espaços urbanos, sejam estes centrais ou periféricos. Os exemplos que foram apresentados pelo colega espanhol de Madrid, de Lérida, de Barcelona e pela nossa colega de Coimbra também, são a este respeito paradigmáticos e ilustrativos de situações diferenciadas, tanto no que se refere à dimensão e complexidade intermodal da interface, como dos projetos urbanísticos que lhes estão associados. Para que uma grande interface intermodal seja eficaz, eficiente e constitua uma oportunidade para um projeto de intervenção urbanística, há um conjunto de condições técnicas que deverá respeitar. Localização com fáceis acessos rodoviários. Boa acessibilidade para os modos ativos, a pé e de bicicleta. Ligações com os modos ferroviários urbanos e suburbanos ou interurbanos. Complementaridade com as redes urbanas e metropolitanas de transportes. Que minimize as deslocações a pé entre modos de transporte. Que assegure uma correta separação entre espaços de circulação, descanso, espera e os cais e plataformas de embarque. Que tenha dispositivos que aumentem o conforto dos passageiros, bancos, abrigos, face a situações climáticas desfavoráveis ou desconfortáveis, e, quando necessário ou justificado, escadas e tapetes rolantes ou elevadores. Garantias de segurança pessoal e operacional. Capacidade calculada com base em previsões de longo prazo, ainda que com construção faseada. Coerência com a envolvente urbana e os planos urbanísticos. No planeamento e gestão das interfaces, há 5 dimensões críticas a que se tem de atender e que são críticas para o seu bom funcionamento. Qualidade para todos nos acessos e nas transferências entre modos de transporte e nas estadias e esperas. Tem a ver, nomeadamente, com o seu desenho funcional e com as relações que deve assegurar. Com a envolvente exterior, que também faz parte da interface, do seu espaço funcional e, como tal, deve ser encarada e tratada. Conhecimento quanto ao limite funcional que cada interface pode suportar. A partir de uma certa dimensão, não é possível assegurar boas condições de funcionamento e o conforto para os seus utilizadores. Qualidade da informação, saber gerir a diversidade de uma forma clara, no sítio certo e no momento oportuno. Dimensão económica. O financiamento só deveria ser concedido quando estivesse clarificado e celebrado um acordo entre as partes interessadas quanto à repartição dos custos de funcionamento e como são cobertos. Dimensão da segurança. Para além das anteriores condições e dimensões, que, sendo necessárias, não são suficientes para uma mobilidade mais sustentável, há ainda que atender a outras dimensões, como sejam a articulação com as redes de modos ativos, a gestão do estacionamento, assegurar contratos exigentes com os operadores, densificar seletivamente os espaços urbanos na envolvente as principais interfaces intermodais, facilitar o desenvolvimento e divulgação de aplicações para apoio à utilização do sistema de mobilidade e também ter ainda em atenção o papel crescente da inteligência artificial nas interfaces de transportes. As interfaces são, ou podem ser, de facto, uma componente essencial de um sistema moderno de mobilidade urbana, mas a sua concretização exige um complexo e exigente sistema de articulação e compromisso entre os vários atores públicos e privados. O facto de serem pontos de fricção no sistema de transportes só pode ser minimizado através de se assegurar as melhores condições de segurança, conforto e eficiência entre todo o tipo de relações e deslocações que se processam no seu interior e no seu acesso a partir da envolvente. O que só é possível com um modelo de governança e uma montagem financeira que assegure o seu correto e eficiente funcionamento e manutenção ao longo do seu tempo de vida. De entre os vários modelos possíveis, a escolha tem a ver com os contextos, as oportunidades e as opções políticas, mas exigem sempre uma capacidade e robustez técnica das entidades públicas concedentes ou contratantes. Estas são as conclusões, talvez mais relevantes, que foram evidenciadas ao longo deste Congresso. A mim, talvez tivesse agora a ousadia de adicionar aqui uma outra reflexão, fruto também do que está consagrado nestas
nestas conclusões. Na realidade, ou parece ser consensual, o papel importantíssimo que as interfaces já têm e que cada vez mais virão a ter como catalisador de transformação da mobilidade metropolitana a nível regional e a nível local. E isso também associado à oportunidade da regeneração urbana ou da reabilitação urbana. Aqui muito foi falado também a questão da governança. A mobilidade do futuro exige modelos de governança capazes de integrar territórios. E é nesta tónica que, talvez com a experiência que tive noutras alturas e numa mais recentemente, quando tive o gosto de integrar uma comissão parlamentar liderada pelo Sr. Engenheiro João Cravinho, de boa memória, sobre a descentralização e a regionalização. Cada vez estou mais convencido que há determinados assuntos que podem ser mais bem governados, mais bem geridos, mais bem aplicados com uma lógica da área metropolitana. Não digo regional, mas pelo menos daquelas regiões que são, no fundo, também as grandes áreas metropolitanas, em Lisboa, no Porto e, porventura, noutras cidades que também têm essa característica de centralidade metropolitana, como Coimbra, o Faro, etc. Aliás, é qualquer coisa que esse grupo de trabalho, essa comissão parlamentar, realçou bem, pese embora, com alguma pena minha, não tivesse sido ainda suficientemente divulgado o resultado dessa comissão, porquanto temos hoje autoridades metropolitanas de transportes, mas que no fundo são um pouco como associações voluntárias de municípios, como as CIM, mas que não são, à luz da Constituição, autarquias metropolitanas. E, portanto, pese embora terem, obviamente, por base uma associação de municípios que se juntam em torno de uma determinada atividade, neste caso os transportes, como noutros casos de outras CIMs espalhadas pelo país em torno de outras circunstâncias, seja o tratamento dos resíduos, seja o transporte escolar, ou o que quer que seja. A verdade é que o nível intermédio de governo entre o governo central e o governo local, para mim e para muitas pessoas que também partilharam comigo o gosto de estar nessa comissão, é particularmente, ou pode ser particularmente relevante, não só no domínio dos transportes, mas também no domínio de tudo o que tem a ver com o ambiente, em termos de água, saneamento e resíduos, e também de principais equipamentos de utilidade pública, como sejam hospitais, universidades, etc. Não tem sido fácil abordar este assunto na opinião pública, de volta e meia fala-se. Eu sou daqueles que acredito que poderia haver vantagem dessa forma e ultrapassar algumas até das situações e problemas que foram aqui identificados no relacionamento com o município. Falou-se aqui ainda há pouco que foi possível resolver aquele problema com este município, mas com o outro não foi, e um fez assim, um outro fez tarde, o outro fez cedo, e, portanto, parece sempre haver, e há, de facto, dificuldades, porque cada município responde por si e nenhum responde por todos. E, portanto, há problemas que nós sabemos, estamos sempre a pensar no figurino atual. Eu, com esta jovialidade que não aparento, mas continuo a ter na cabeça, sou sempre um pequeno voluntário para tentar mudar aquilo que achamos que não está bem. E podemos experimentar, e eu suponho que também aqui, em infraestruturas desta natureza, que no fundo têm a ver com a área metropolitana que abrange vários municípios, centenas de milhares ou de milhões de pessoas, de uma diversíssima atividade económica, atividade pública, atividade estudantil, atividade toda desportiva, etc. Veja-se o caso do nosso colega espanhol de Catalunha, que veio aqui apresentar esses 3 casos de Lérida, de Madrid e de Barcelona. Vejam a diferença significativa também, obviamente, pela escala da cidade, entre Lérida e Madrid e Barcelona. Lérida, no fundo, tratou-se simplesmente de acoplar praticamente uma central de transportes de autocarros urbanos ao lado de uma estação de caminho de ferro já existente. De forma muito diferente foi planeado estas interfaces em Madrid e em Barcelona, especialmente com aquele projeto que está em curso em Barcelona, em que sente-se e é evidente o músculo que resulta do envolvimento da comunidade regional. É totalmente diferente haver esse empenho, não só dos municípios diretamente envolvidos e interessados, mas também dos representantes políticos, digamos, da região,
que seguramente dão outra autoridade e dão outra cobertura e dão outro apoio e fazem que as coisas aconteçam, depois, obviamente, devidamente debatidos as questões dos projetos em si, mas isso aí, obviamente, também foi conhecido aqui, que temos suficiente conhecimento, muito grande conhecimento, dos aspectos técnicos, dos aspectos financeiros, dos aspectos ambientais, tudo isso conhecemos. E, portanto, se calhar temos de ser um bocadinho mais ambiciosos para alargar para as regiões metropolitanas, que, aliás, ganham importância não só em Portugal, como em todo o mundo. Desde 2007 é sabido que mais de 50% da população mundial vive em áreas metropolitanas. E quase todas estão a crescer por todo o mundo, mais junto das zonas costeiras, cada vez menos no interior dos continentes e dos países. E, portanto, os desafios que se colocam às áreas metropolitanas são a todos os níveis, e não é só nos transportes. E, portanto, essa realidade, que, aliás, para a qual já o nosso vizinho em Espanha já acordou há uns anos, e lembro-me que há uma lei da capitalidade em Madrid, e não é só porque Madrid ser a capital do país, é por ser também a capital de uma grande área metropolitana onde vivem 7 milhões de pessoas. Mas a lei da capitalidade não há só uma em Madrid, também há uma lei da capitalidade em Barcelona, porque justamente se reconhece em Barcelona a sua importância como capital de uma região. E, portanto, a lei da capitalidade, ao contrário do que se possa pensar, não é atribuir mais dinheiro a essas entidades, é atribuir mais capacidade de articulação, capacidade de planeamento, capacidade de gestão. E quando se fala aqui, numa das conclusões, talvez muito importante deste Congresso, que é a mobilidade do futuro exige modelos de governação capazes de integrar territórios, financiamento e tecnologia e operadores. Integrar é uma palavra que eu tenho um gosto particular em falar, mas é talvez das palavras mais difíceis de pôr em prática no que quer que seja, e não é só neste país. Toda a gente concorda que se deve integrar. Integrar não é fácil. Desde logo pressupõe abertura de espírito, determinação e vontade de integrar para mudar. Muito obrigado a todos, foi para mim um grande prazer e espero que o próximo seja ainda melhor que este. Muito obrigado. Pronto, e para encerrar o Congresso, a senhora Engenheira Ana Paula Vitorino, Presidente da Autoridade da Mobilidade e Transportes, a quem, mais uma vez, agradeço a presença neste momento. Já tem agora. Estava eu a dizer, boa tarde a todas e a todos, e estava a dizer que esta plateia, ainda que diminuta, tem um significado muito especial para mim. O Fernando, se calhar, não sabe, mas foi ele e o José Manuel Viegas que fizeram com que eu estivesse na área dos transportes. Ainda não tinha acabado o curso e eles estavam a fazer um plano de transportes escolares de Abrantes. E disseram assim, bom, temos que arranjar uma pessoa para trabalhar, um tarefeiro, para trabalhar connosco, para trabalhar nestas coisas. E então eu fui a feliz contemplada e a partir daí, de facto, começou esta minha carreira de 41 anos, 42, se contarmos com esse período, 42 anos na área dos transportes. Mas não é só isso. Eu vejo aqui amigos de todas as fases da minha vida, de todas as minhas vidas passadas. A Leonor Coutinho, que é uma pessoa que eu muito estimo, não só por ser a mãe do Passo Social. Eu aqui há uns dias disse isso numa conferência e lá os meus colegas da AMT ficaram assim a olhar, assim, a mãe do Passo Social. Sim, pode haver para aí muitos pais. E outras tantas mães a requererem o título. Mas mãe do Passo Social em Portugal é mesmo a Leonor Coutinho. Portanto, é uma pessoa que também significou muito, muito para mim. O Setúcio, bom, o nosso querido Setúcio, que eu não via para aí há 30 anos, não? Para aí. Não tanto, talvez. E todos estes homenageados, que são pessoas que, uns que eu referi, que foram mais importantes para a minha vida, mas todos eles muito importantes para Portugal e para a nossa vida em comum. E por isso é para mim muito agradável estar aqui, é muito agradável que o Sr. Professor
Fernando Nunes da Silva me tivesse convidado, estar aqui também com o professor Carmona Rodrigues, estar aqui com tanta gente, até colegas de mestrado estou a ver aqui. E eu já fiz o mestrado, foi em 87, não é, que fizemos o mestrado, portanto estou a ver. Também já estamos todos... Deixem-me só contar uma nota, que o ano passado tive o meu almoço dos 40 anos de curso e cheguei lá e comecei a ver aquela gente toda e virei para um que eu costumo ver mais diariamente e disse assim: quem são estes senhores de idade todos para aqui estão? E aquilo, de facto, assustou-me um bocadinho, porque já somos todos sexagenários e isso às vezes faz um bocadinho aflição. Mas gosto muito do sítio onde estou, gosto muito da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes e porque acho que a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes pode contribuir bastante para aquilo que é o desenvolvimento, um desenvolvimento sustentável em tudo aquilo que envolve a sustentabilidade, nomeadamente numa regulação que não seja enviesada, uma regulação que defenda efetivamente a concorrência e a transparência do setor dos transportes. E nós temos, para fazer um pouco o nosso trabalho, temos desenvolvido uma área que inicialmente não tinha sido desenvolvida na AMT, que é a área dos estudos estratégicos. E esses estudos estratégicos temos feito em parceria com muita gente, com muitas associações, com muitas entidades, pessoas que às vezes convidamos para trabalhar connosco, a maior parte pro bono, e de facto temos vindo a desenvolver alguns estudos que eu gostava por exemplo, de referir, que têm as orientações para um Programa Nacional de Mobilidade Sustentável, as obrigações de serviço público verdes, que tivemos o gosto de apresentar já há 3 anos na Comissão Europeia e que eles utilizaram para fundamentar a última intervenção que eles tiveram sobre as obrigações de serviço público e também a alteração ao regulamento. Mas também a mobilidade suave, a mobilidade ativa, também já fizemos um estudo estratégico e que em muitos sítios já estão a ser aplicados as nossas recomendações e as nossas conclusões, mas também de uma forma mais pragmática, mas muito necessária, desenvolvemos um estudo sobre os indicadores de avaliação de investimentos, quer em infraestruturas, quer em serviços, financiamento das infraestruturas ferroviárias e infraestruturas rodoviárias. A semana passada fizemos uma conferência em Matosinhos, em Leixões, em que apresentámos o nosso estudo sobre contratos de segunda geração. De facto, com a Lei 52, fez-se uma grande alteração no sistema de transportes em Portugal, adaptando, no fundo, ao regime aplicável, ao regulamento comunitário, e daí surgiram os contratos de primeira geração. E foi assim um bocadinho com, não é bitites, mas um bocadinho a sentimento que esses contratos foram produzidos, porque estavas a passar das velhas licenças, que no fundo quase que eram vitalícias, para um modelo contratual e, portanto, esses contratos foram feitos sem informação, sem bases de dados, sem coisa nenhuma, mas neste momento, depois destes anos, destes 11 anos em que temos estes contratos, temos que fazer novos contratos com novas orientações, com novo enquadramento e que sejam, acima de tudo, mais próximos daquilo que se deseja, que é mais sustentabilidade, mais proximidade ao cidadão, mais qualidade, mais enquadrados nas várias transições que enfrentamos e que não temos e que nem todos os países estão a trabalhar de uma forma tão forte relativamente a isso. Não é só a transição climática, a transição energética, a digitalização, enfim, todas essas transições estão vertidas nestas obrigações de serviço público verdes e neste nosso estudo relativamente aos contratos de segunda geração. Mas há um estudo que também fizemos
e que já está publicado, e que apresentámos ao Governo e à Assembleia da República, que a Assembleia da República é assim um género do nosso acionista. Portanto, é de facto, nós somos um regulador independente e naturalmente que aquilo que fazemos, fornecemos para os governos, quer da República, quer das regiões autónomas, quer dos municípios, quer das CIM, nós fornecemos todos os nossos estudos. Aliás, fazemos formação, quando eles querem, fazemos formação relativamente a esta matéria, mas de facto, o estudo que fizemos sobre as interfaces foi um estudo que foi simultaneamente complexo, acima de tudo devido à falta de informação, mas relativamente fácil, porque é de facto o último subsetor em que nós estamos a pegar, em que a legislação era dispersa, era e é. Nós apresentámos o estudo, mas a legislação ainda não foi revista, mas em que foi fruto de um trabalho muito grande em que abordámos todos os setores, abordámos todas as componentes, desde as financeiras relativamente às emissões, enfim, tudo isso foi sendo abordado e agora chegamos a este ponto. E este ponto é um ponto de cruzamento, em que a legislação que é aplicada tem mais ou menos a mesma idade da Lei de Bases, que nós também estamos a rever. O Governo nos pediu para sermos nós a refletir e a apresentar uma proposta. A Lei de Bases, como se sabe, é a Lei 10 de 1990 e, portanto, apesar de tudo é mais nova que nós, mas ainda assim muito velha para o setor. E existem vários, claro que o estudo está no nosso site, claro que podem sempre ler, mas há aqui 2 ou 3 questões que eu julgo que são extremamente importantes e que devem ser referidas, que têm a ver com os principais pontos que tocam, os principais problemas, eu diria que são os principais problemas, é que as interfaces, numa parte das interfaces em Portugal, eu estava aqui à procura, porque tinha aqui alguns números que me parecem extremamente importantes, e que tem a ver com a exiguidade dos terminais. Exiguidade nas várias perspectivas. Por um lado, até não são bem interfaces multimodais. As interfaces, de facto, em princípio, seriam ali pontos de intermodalidade de outras coisas também, de centralidades, etc., mas também pontos de intermodalidade e, de facto, a maior parte dos terminais que nós temos são terminais unimodais. Portanto, não são bem interfaces. São terminais. E depois temos outro problema que tem a ver com a apropriação dos terminais, em que a grande percentagem dos terminais são de propriedade pública, de direito público, mas a maior parte dos terminais tem uma gestão que é de direito privado, sendo que não existiu nem concurso, nem nenhum enquadramento, nem concursal, nem contratual, para atribuir esses terminais. E, portanto, um dos grandes problemas que se coloca a nível da regulação em Portugal relativamente aos terminais é, de facto, o enquadramento jurídico e o enquadramento regulatório. E nós já estamos a trabalhar nisso. Uma das primeiras sugestões, é claro que nós não somos legislador, nem queremos ser, não somos legislador. Há matérias que podemos nós aplicar diretamente, porque podemos estabelecer regras que se aplicam obrigatoriamente em todo o setor, mas há muitas coisas que não podemos ser nós a definir, que têm que ser definidas por via legal, por via de normativa, por decreto-lei, enfim, de uma forma geral, por decreto-lei. E a primeira coisa das conclusões que nós temos é que não pode haver integração vertical. Isto é, pode haver se houver um operador que tenha o seu próprio terminal e utilize para efeitos privados e que tenha toda a gestão privada. Mas um terminal, uma interface multimodal, um terminal que será usado, em princípio, por vários operadores, não pode ser gerido por um deles. Eu acho que é óbvio, não é? É uma questão de defesa da transparência, de defesa da concorrência, é uma questão de regras, de aplicação das regras, porque evidentemente que nós temos problemas em todo o país, que têm a ver com queixas de uns operadores dizendo que não têm as mesmas facilidades de acesso
que outros, porque os outros são gestores do terminal e para além de utilizadores, e é uma das primeiras coisas básicas para termos num futuro regime que se venha a ter, e que nós já temos um diploma, uma proposta de diploma feita nesse sentido. Nós fizemos um benchmarking a nível europeu e, de facto, não há dois modelos iguais, mas há regras comuns em todos eles, e uma delas é, de facto, a salvaguarda da transparência e da concorrência. É claro que o mundo não se muda de um dia para o outro, é claro que nós não podemos utilizar uma varinha mágica e mudar tudo, e, portanto, temos que aqui ter períodos de transição em que, porventura, temos que começar por fazer novos terminais, com concessões para esses terminais, e que são concessões em que não é para a vida, são concessões, enfim, com um período de tempo que deve ser um pouco também proporcional ao investimento que lá vai ser feito, mas, em todo o caso, o investimento também se pode transformar em estabelecimento de uma concessão que pode transitar para o concessionário seguinte, e, portanto, nós temos que ter não só regras claras e de concorrência no acesso ao terminal, enquanto o terminal, no período de vida de uma concessão, como também temos que ter momentos de concorrência, que são os momentos em que se lança um novo concurso. E nós prevemos isso. E julgo que as questões da localização, as questões dos normativos, as questões do regulamento, eu devo dizer, por exemplo, que é obrigatório a publicitação do regulamento de gestão do terminal. Pois só, eu estava aqui a tentar encontrar a percentagem, mas só 30 e qualquer coisa por cento, 32% das infraestruturas têm, efetivamente, um regulamento de acesso e utilização do terminal. O que é que nós fazemos? Bom, nós fazemos processos de supervisão, fazemos contraordenações, só que as contraordenações que nós temos por lei são de tal maneira que eu acho que qualquer um deles põe do seu bolso para não ter chatices, porque quando nós temos contraordenações de centenas de euros, isso não é impeditivo de coisa nenhuma, e, portanto, uma das coisas que também nós propomos é que exista o valor das coimas, seja lá quem for que as aplique, o IMT, a AMT, seja quem for, tem que os valores das coimas serem, de facto, dissuasores. Porque não sendo dissuasores, não há, é como se não existissem. Bom, uma das outras coisas que eu gostaria também de referir, não vou dizer isto tudo, porque senão tinha mais meia hora, mas há aqui uma questão que me parece extremamente interessante, que é uma plataforma. Nós, definitivamente, temos que caminhar para uma plataforma única, uma plataforma oficial, onde se tenham os dados sobre, não só dos terminais, mas também dos operadores, em que nós temos que efetivamente ter uma base de trabalho, quer para a economia funcionar, mas acima de tudo para os cidadãos poderem usar enquanto clientes do sistema, enquanto passageiros. Podem chamar utentes, passageiros, o que quiserem, mas o cidadão tem que estar informado, tem que saber o que é que está disponível, quer nas interfaces, quer em qualquer subsistema dos transportes. Porque isto tem que funcionar tudo como um ecossistema. Já chega de nós termos que trabalhar as coisas por modo. Eu que há uns tempos ouvi que a Autoridade da Mobilidade dos Transportes deveria ter, a sua tecnoestrutura devia estar dividida por modo de transporte. Eu não sei se me deu vontade de rir, se me deu vontade de chorar. Agora, no ano da graça, 2026, estarem-me a dizer que os transportes têm que ser pensados de uma forma modal, é demasiado grave para ser verdade. E, de facto, nós temos que ter este pensamento, quer nas interfaces, quer na concepção e planeamento dos sistemas de transportes, tem que ser o tal integrado que só é difícil porque nós deixamos que seja difícil. Porque, de facto, isto não é o trabalho da AMT, não é o trabalho dos operadores, não é o trabalho dos senhores professores, é o trabalho de nós todos. E nós todos pesamos muito. Eu peso muito mais. Mas temos que, de facto, ter plataformas de trabalho e plataformas de informação, plataformas de dados que sejam acessíveis, integradas, interoperáveis. Nós estamos, neste momento, a fazer um projeto piloto. Começámos há muito pouco tempo, ainda não há nada. Um projeto piloto de interoperabilidade entre o nosso Observatório da Mobilidade da AMT
e os sistemas informáticos dos operadores. Vamos começar com a Fertagos e com um porto, em princípio o Porto de Sines, mas o Porto de Leixões também quer, enfim, ainda não está. Estamos neste momento a definir as regras, a fazer o esqueleto, a estrutura, o diagrama de ciclo de vida no trabalho, e vamos começar por estes. Porquê? Porque são os mais organizados em termos de informação, porque são mais recentes, são operadores mais recentes, e ao serem operadores mais recentes, de facto, têm umas estruturas informáticas mais modernas e com maior possibilidade de fazer interoperabilidade. E eu julgo que também existe aqui uma outra questão que tem a ver com a regulação, que é a questão dos tarifários. As tarifárias não é de sumenos. Nós acreditamos, nós na AMT temos a convicção que os serviços de transporte não devem ser gratuitos. Os serviços, os acessos às interfaces, para o cidadão é gratuito, mas para o operador não é gratuito. Tem que haver aqui fixação de tarifas para estes equipamentos. E porquê? Porque é uma das formas de financiamento. Não é só recorrer ao financiamento público, é os próprios utilizadores, tem que ser o utilizador pagador, poluidor pagador, ou seja, já nem se usa sequer fazer a separação desses conceitos. Neste momento temos que ser todas as abordagens que têm que estar na fixação destes regimes, e isso é de facto extremamente importante, e para que os reguladores possam atuar, nós temos que ter estes aspectos fixados na legislação. E, portanto, também foi uma das matérias que nós propusemos. Bom, eu podia dizer aqui mais uma série de coisas, mas o nosso site está acessível, basta fazer a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes e depois pôr terminais de passageiros. Mas há uma outra coisa que eu gostaria de frisar aqui, que tem a ver com um facto. Eu não tenho aqui nenhum slide para apresentar. O facto de nós olhamos para o mapa de Portugal, e seja com a densidade populacional, seja com a densidade de infraestruturas, seja aquilo que for desta natureza, cruzar o território com pessoas, cruzar o território com infraestruturas, o que nós verificamos é que nós temos um país a duas dimensões. Já não vou falar sequer nas regiões autónomas. Portugal continental é um território a duas velocidades. E, de facto, eu fico um pouco perturbada, porque nestas conferências estamos sempre todos muito focados nos meios urbanos, em que, de facto, se nós pensarmos na faixa litoral, tem 80% da população. E o interior do país, que tem 79% da área, tem os restantes 20% da população. Mas também tem menos 11 vezes as ofertas de transporte que temos no litoral. E há um princípio básico que é da inclusão, da igualdade, da cobertura social do país, é que todos têm que ter as mesmas oportunidades. E, porventura, talvez fosse um processo para nós invertermos aquilo que as estatísticas dizem, que daqui a uma década, do final do século, enfim, os que cá estiverem, vão se centrar todos na área eleitoral. É isso que nós queremos? Se é isso que nós queremos, estamos num bom caminho. Se não é isso que nós queremos, temos que inverter um pouco este processo. E não é esperarmos que exista a necessidade para fazer a oferta da acessibilidade. Não pode ser assim. Já se comprovou que não é assim. Não é com taxas, os impostos mais baratos no interior que nós lá vamos. É que podem pagar menos impostos, mas depois os seus produtos têm custos logísticos muito superiores ao resto do país.
E, portanto, se calhar, em vez de baixarmos impostos, se calhar temos primeiro fazer ofertas de acessibilidade e depois, então, aí, fazermos umas campanhas fortes de fixação das pessoas e fixação das empresas. Porque nós, neste país, temos uma coisa que, enfim, que Espanha também tem, mas Espanha já tem um plano para ultrapassar isso, que tem a ver com a pobreza de mobilidade. As zonas sombra que nós temos dentro do território e que não são abordadas. E dizemos, bom, mas isso resolve-se com o transporte a pedido. Não, não se resolve só com o transporte a pedido. Isso resolve-se com uma app. Não, porque a app ainda vai criar mais exclusão do que aquela que já tem. Porque nós temos no interior, a população é mais envelhecida ainda do que no resto do país. E a maior parte das pessoas não tem qualquer literacia informática que lhes permita sequer utilizar uma app. E não vão esperar para o fim de semana, se o filho eventualmente lá for e pegar no telemóvel, para pedir o transporte que precisavam há 3 dias atrás. E isso são matérias que, desafio à DFERCIT, também têm que ser tratadas. Nós estamos neste momento em curso um projeto piloto, que é do eixo Guarda Belmonte, Covilhã, Fundão, Castelo Branco, aquele eixo da beira interior, em que nós estamos precisamente a redesenhar todo aquele sistema e a apoiar tecnicamente e enfim, até na forma como podemos captar serviços ferroviários e também apoios financeiros para esse eixo. E isso pode ser replicável para outros sítios do país. Agora, isso tem que estar no nosso agendamento, e no nosso agendamento primeiro mental. Nós temos que ter isso agendado. Nós temos que fazer o agendamento destes problemas, porque o nosso país não são só áreas metropolitanas. O nosso país não é só o metropolitano vai para aqui ou vai para lá. O nosso país são agora 11,5 milhões de pessoas e 20% destes milhões vivem no interior sem ter acessibilidades garantidas, ou seja, são cidadãos de segunda porque vivem num país a 2 velocidades. Meus queridos amigos, honoráveis presentes, são todos honoráveis, mas vocês são mais honoráveis que os outros. Senhor professor, é sempre um gosto estar convosco e é muito bom para mim participar nestas matérias, porque é importante que a AMT continue a ter pessoas que trabalham em transportes e que se vão informando e ganhando mais conhecimento e trabalham na literacia dos transportes. É importante porque os reguladores e as outras entidades públicas em Portugal não podem ser todas preenchidas com pessoas que são bem relacionadas. Muito obrigada a todos, foi um gosto. Muito obrigado, Engenheira Ana Paula. Como sempre, um gosto de poder continuar a contar consigo nestas coisas. E muito obrigado a todos os que tiveram a amabilidade de estar até esta hora. E daqui a 2 anos cá nos encontraremos. Muito obrigado.